Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal no tema ritos processuais. A partir de agora nós iremos trabalhar com mais o rito de natureza especial, que é o chamado rito da lei de drogas. Vamos ver na verdade como é que ele funciona, mas antes de entrarmos no rito especificamente, nós vamos tratar com vocês aqui um pouquinho da parte histórica. Depois nós trataremos das principais drogas, falaremos um pouquinho dos principais crimes previstos nessa legislação, para só então entrarmos nesse rito polêmico, que é um rito datado de 2006, logo anterior à reforma do Código de Processo Penal, que ocorreu no ano de 2008. Perfeito? Da parte histórica, o que eu preciso que vocês compreendam relacionado à legislação 11.343 de 2006? Olha só, o primeiro marco histórico no combate às drogas ocorre com as chamadas Ordenações Filipinas no ano de 1603. Lá com as Ordenações Filipinas apareceu a possibilidade do confisco de bens e o degredo, que seria o banimento, mandariam as pessoas para a África, certo? Aqueles que portassem, usassem ou vendessem substâncias tóxicas. Olha que interessante, o primeiro passo, obviamente, da legislação brasileira ocorre com as Ordenações Filipinas em 1603. Na sequência, 300 anos depois praticamente, o Brasil começa a trabalhar e a se tornar signatário de determinados acordos internacionais. Por exemplo, o Brasil ele adere em 1912 à chamada Conferência Internacional do Ópio. Então era um combate, obviamente, à comercialização e à disseminação do uso do ópio, da flor, da papoula, uma das drogas mais pesadas, mais fortes dentre aquelas vinculadas à heroína, à cocaína em si. E o Brasil então adere a essa conferência no ano de 1912. Em 1940, nós temos aí o Brasil confirmando a opção de não criminalizar o consumo da droga, mas sim então somente a sua disseminação para o uso, sua comercialização. Então nós temos esse ponto importante em 1940, a partir do artigo 273 do Código Penal. Em 1973, antes da Constituição, o Brasil adere ao Acordo Sul-Americano sobre estupefacientes e psicotrópicos. Estupefacientes e psicotrópicos são as drogas. Isso acontece nas provas de concurso, essa nomenclatura aparece com uma certa frequência. Depois, então, já em 1976, 3 anos depois, surge a mais duradoura lei de drogas que o Brasil teve, a Lei 6368/76. Percebam o seguinte, esta lei, ela trazia um capítulo todo voltado para os crimes e um capítulo todo voltado para os procedimentos. Então, quando olhávamos para os crimes previstos na Lei 6368, em 76, ainda não existia sequer a 9.099 de 95, simplesmente perguntava se a pena máxima é de até 2 anos? Não. Então eu chegava na segunda pergunta, tem um rito especial? Sim, tem um rito especial. O rito da Lei 6368 de 76 regia, obviamente, como que eu deveria processar os crimes de drogas. Perfeito? Porém, essa lei, na verdade, precisava de uma alteração. Ela estava quase 30 anos em vigor, quer dizer, desde 1976, precisava seguir, respeitar o princípio da adequação social. Quando então, no ano de 2002, o legislador edita uma lei chamada 10.409, foi a chamada de Nova Lei de Drogas. Essa nova Lei de Drogas veio com um capítulo de crimes e veio com um capítulo de procedimentos. Percebam que a 10.409 de 2002, ela não revoga expressamente a 6368, mas por se tratar do mesmo assunto, revogaria a antiga lei de forma tácita. Perfeito? Ocorre que essa legislação ela tem que passar pelas câmaras, dos deputados, pelo Senado Federal, e ela termina na mesa do presidente da República para fins, obviamente, de sanção ou veto. Quando chega na mesa do presidente da República, há uma decisão desastrosa do chefe do Poder Executivo. O que ele faz? Ele veta todos os crimes previstos na 10.409 e ele sanciona tão somente os procedimentos.
O detalhe é que existia um artigo nesta lei que dizia assim: os procedimentos previstos nessa lei aplicam-se aos crimes definidos nela. E como ela entra em vigor tratando do mesmo assunto que a 6368, surgiu um outro impasse. Havendo uma revogação tácita da lei anterior e não havendo crime na lei nova, estaríamos diante, quem sabe, de uma abolitio criminis. Então gerou toda uma preocupação dos legisladores, e aí, percebam, senhores, foram 4 anos de trabalho na Câmara dos Deputados e no Senado para consertar essa legislação, e ao longo destes 4 anos, certo, o judiciário teve que se adaptar utilizando-se, graças a Deus, de uma das fontes do direito, que é a jurisprudência. Então nós tínhamos, por exemplo, juízes que entendiam pela abolitio criminis. Nós tínhamos juízes que entendiam que deveria se utilizar a 6368 de 76, porque essa lei nova ela era uma lei vazia, inócua, já que não se aplica procedimento aos crimes, porque não havia crimes previstos nela. Haviam juízes, na verdade, que entendiam que eu deveria fazer a chamada derrogação. Então, aquilo que chegou de novo revoga o que tem de velho, mas é parcial, então não tem crimes, permanecem os crimes. Tem procedimento? Tem procedimento, então aplica-se os procedimentos. Compreenderam? E nesse cenário, então, nessa movimentação, a jurisprudência se sedimentou. O cidadão era preso pela Lei 6368 de 76 e ele era processado pela 10.409 de 2002, até que veio a Lei 11.343, datada de outubro de 2006, e ela traz um capítulo de crimes, um capítulo de procedimentos, e o seu último artigo corrige toda essa problemática. Diz: revoga-se expressamente a Lei 6368 e a Lei 10.409. Então, a partir de outubro de 2006, nós temos uma nova lei de drogas, uma lei realmente que traz um capítulo de crimes, um capítulo de procedimentos, revoga-se a 6368 e a 10.409, e é justamente em cima desta legislação, da 11.343, que nós vamos trabalhar ao longo dos anos. Ao longo do tempo agora aqui, né? Lembrando, certo, que em outubro ela faz aniversário, né? Neste mês de outubro ela faz aniversário. Desde 2006, já são 14 anos de existência. Ela veio trazendo inúmeras modificações na legislação. Nós temos aí, depois vamos visualizar cada um dos crimes: o crime de porte para o consumo, tráfico de drogas, fabricação, associação, financiamento, colaborador como informante, um crime culposo, um crime voltado ao uso de drogas e à condução de embarcações e aeronaves, causas de aumento, causas de diminuição e um regramento diferenciado, lembrando que o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, tem relação lá com a Lei 8.072/90, e lembrando também que a Lei 11.343 de 2006 é considerada uma norma penal em branco. Isso significa dizer que ela depende de uma portaria, que é a Portaria 344, do dia 12 de maio de 1998, e é esta portaria que elenca quais são as substâncias que são consideradas, que causam dependência física ou psíquica, ou seja, são consideradas entorpecentes, e quais substâncias, não estando previstas ali, não são consideradas. A vantagem de ser uma norma penal em branco e de ter uma portaria regulamentando isso é que nós não passamos por uma delonga para fazer uma alteração. Se, por exemplo, amanhã ou depois a maconha deixar de ser crime, edita-se a portaria e retira a maconha dela. Se posteriormente os legisladores entenderem que a maconha deve voltar a ser crime, edite-se a portaria e inclui a maconha ali. Ou seja, simplesmente a legislação permanece intacta e sempre atualizada. Toda e qualquer droga nova que vá surgindo no mercado é inserida na portaria. Só para vocês terem uma noção, para encerrar esse primeiro módulo, nós temos uma figura aí do lança-perfume, e o lança-perfume ele já esteve na portaria, já saiu da portaria, já esteve na portaria, já saiu da portaria, e hoje faz parte novamente da portaria. Hoje a importação da Argentina do lança-perfume é tráfico internacional de drogas. Enquanto ele estava fora da portaria, era considerado contrabando. Agora, se você for analisar um contrabando com pena de 1 a 4 anos, crime comum, e um tráfico de drogas com pena de 5 a 15 equiparado a hediondo, o impacto é muito maior.
Perfeito? Então, nesse primeiro módulo da Lei de Drogas, do rito especial da Lei de Drogas, nós tratamos do histórico da legislação. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar das principais drogas. Nós vamos abordar um pouquinho sobre cada uma das drogas e sua visão, e sua posição no mercado da nossa sociedade. Posteriormente, os crimes e, por último, o rito processual. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.